do saudoso Zé Alencar, que foi vice do primeiro mandato do presidente Lula, dono de uma empresa, eu acho que é Coteminas, uma coisa assim, a empresa de... Gente do céu, a minha memória está péssima hoje, de tecidos. E, enfim, estamos aí nesse cenário de defesa da soberania nacional. Então, você que está nos ouvindo da Rádio Paraná Oficial, já montei aqui uma lista de transmissão aqui e vou mandar para os nossos ouvintes da Rádio Paraná Oficial para falar sobre a situação política no estado do Paraná. Olha aí, mandar um abraço pro professor Ivan. Salve, professor Ivan, olha, tá nos ouvindo aqui, ó, já estou mandando na lista de transmissão, montei uma lista de transmissão. Salve, meu amigo professor Ivan. Eu tô ao vivo aqui na rádio e logo mais te mando mensagem. Mas enfim, e hoje, nesse dia muito especial, eu na rádio já retorno. Pronto, na lista de transmissão dos nossos colegas da Rádio Paraná Oficial. E nesse dia de hoje, eu queria fazer algumas análises, você que nos acompanha aí, você que está me acompanhando no Instagram da Rádio Paraná Oficial, do cenário que as coisas estão favorecendo. Saiu uma pesquisa na Bloomberg, uma pesquisa aí que movimentou o bastidor da política, que 66% do povo brasileiro está apoiando o posicionamento do Lula referente à questão das taxações dos 50% do Trump. E qual foi o grande erro? E aqui falo enquanto analista político e não enquanto posicionamento político. O candidato a presidente do PL, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, condicionou, e esse foi o grande erro dele, condicionou a sua libertação ao projeto de anistia, né? Condicionou o projeto 50% da taxação do Trump ao projeto de anistia do governo federal. Então, e volto a dizer, o Bolsonaro, ele trabalha sozinho. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. Já falou em colocar filho, já falou em colocar esposa, mas ele não é muito de grupo. E o grupo dele, nessa situação política do estado do Paraná e do Brasil como um todo, ele colocou aí a possibilidade da taxação dos 50%, né? Acabar, que conversaria com o Trump e acabaria com a taxação dos 50%, se o Alexandre de Moraes, se o Xandão retirasse e o Congresso Nacional retirasse, né, as suas investigações e o Congresso Nacional fizesse um projeto de anistia. Não passa anistia no Congresso Nacional, até porque os deputados estão enrolando, o Congresso Nacional está sendo enrolado, e isso é um problema majoritário, mas não vão dar uma resposta à anistia. E também não vão ceder à pressão do Bolsonaro para que as suas condenações referente aos crimes do 8 de janeiro e até os crimes contra a democracia, contra o Estado brasileiro, contra o Estado de Direito, né, o golpe, a defesa do golpe de Estado que o Bolsonaro fez. Então, eles estão... Isso não vai acontecer. E nem a pressão que o Trump faça, que a direita internacional faça, vai passar esse tipo de coisa, até porque o Xandão já sustentou coisas muito piores. E daí, o tiro saiu pela culatra. Porque quando eles fazem essa taxação de 50% do Trump no Brasil, que o Trump faz ali a taxação de 50% contra o Brasil, e coloca como condicionante. E esse foi o grande erro, na minha visão, do Trump. Do Bolsonaro. Condicionar a anistia e anistiá-lo dos crimes que ele cometeu, isso prejudica ele. Porque daí é o Brasil. O que está em torno disso é o Brasil. É o agronegócio brasileiro, é a indústria de São Paulo que vende para os Estados Unidos. Isso é ruim.
Então, viramos, inclusive o governo federal mudou de slogan. Agora é Brasil dos brasileiros, ou Brasil soberano. Então, o governo federal cria um inimigo externo, que é o Trump. O Trump virou o inimigo externo brasileiro. E várias vezes eu já falei aqui que o Jânio Quadros usou essa tática, outros usaram essa tática do inimigo externo. E isso ajudou muito o Lula subiu na pesquisa e 60%, segundo essa pesquisadora, Bloomberg, né? 66% dos brasileiros apoiam o posicionamento do Lula referente aos Estados Unidos. Então abriu o jogo, não vai acontecer, e aqui eu falo enquanto analista político mesmo, eu não acho que vai acontecer aí digamos assim, a federação, a anistia do Bolsonaro pela taxação de 50% contra o Trump. Não vai acontecer, até porque os mecanismos oficiais de diplomacia, de comércio exterior, muita coisa afeta isso. Então, não acredito eu que vai acontecer. E daí mudou o jogo, né? O jogo, a gente sempre quando faz análises aqui, diz que o jogo está aberto, mas o jogo abriu mais ainda no estado do Paraná. E nessa pegada de defesa da soberania, nessa pegada de Brasil dos brasileiros, hoje volta aí o tema inicial, filiou-se ao senador Roberto Requião no PDT. Como diz o Alexandre, trigovernador, foi 3 vezes governador do Paraná, de 91 a 95, de 2003 a 2011, não, de 2003 a 2010, ou seja, eleito e reeleito ali nos iniciais anos do século XXI, né, nos anos 2000, e o senador Requião, que tem uma história, que tem uma marca no Paraná, defendeu o famoso Brasil soberano. Só que nessa filiação dos Requião, ficou claro a intenção do... Espera aí, só um minuto. Ué? Não, estranho. Jesus do céu. É emoção de falar do senador Requião, mas não é problema familiar. Já retorno. Mas enfim, e daí nessa pegada de filiação no senador Requião do PDT, ele falou do Brasil soberano, até escreveu uma carta aí que o Lupe vai postar nos sites oficiais do PDT do Paraná e do PDT nacional, falando desse Brasil soberano. Ou seja, é a pauta que está em voga. O Brasil está falando sobre a taxação do Trump. E, enfim. E depois, a segunda grande questão, e também nem deixa de ser importante, que é o lançamento ou a afirmação da pré-candidatura ao governo do estado do Paraná do deputado Requião Filho. O deputado Requião Filho é um dos mais votados do Paraná. Ele tem voto nos 399 municípios. E ele muito naquela estratégia ali do ratinho, de ser candidato a governador, de ser deputado, de ser candidato a governador. Muito nessa estratégia, ele lança a sua pré-candidatura a governador do estado do Paraná. Abre o jogo. O que a gente pode falar é isso, é um fato. Vai abrir o jogo no Paraná, vai abrir o jogo no Brasil, mas no Paraná principalmente porque a gente tem o candidato do governo, que a gente não sabe quem é, e tem o futuro aí das análises políticas no estado do Paraná, nesse sentido, assim, de ver o que o Paraná pode fazer, né? E não tem ainda um candidato de oposição. Não tem. Tem o senador Sérgio Moro, que pontua bem, mas não é de oposição. Tem o Rafael Greca, o Guto, o Alexandre, e eu acho que são esses
aí o deputado Requião Filho e o presidente da Itaipu, o Enio Verri. Eu acho que o Enio vai ser candidato para defender o Lula, para o 13, o Lula e o PT no Paraná. Assim como nos anos 2000, nos inícios dos anos 2000, o PT do Paraná lançou o Padre Roque. Não sei se você que está nos ouvindo aí já ouviu falar no Padre Roque. O Padre Roque foi candidato a governador do PT do Paraná para levar o 13, para levar a legenda do PT. Isso é importante, né? E eu acho que o Enio Verri vai cumprir essa tabela aí de ser candidato a governador para defender o PT, para defender o presidente Lula. Daí tem, né, os candidatos do Ratinho e tal, o jogo está muito aberto, porque todo mundo está no governo. O Alexandre Cury é o candidato dos prefeitos e é o candidato da política. A política gosta muito do Alexandre e não dá para negar, o cara é trabalhador, não para. Agora tem que combinar com o povo do Paraná, ainda não está pontuando bem nas pesquisas. E o Requião é uma marca de oposição e que marca ali 15, 16, 17% na pesquisa para governador do Paraná. Eu não sei o que passa na cabeça do Maurício, mas eu sei que abre o jogo e que se ele tiver a vontade de disputar o governo do estado do Paraná, com toda certeza, pelo que eu ouvi do Lupe, que é o presidente nacional do PDT, dará a legenda para ele ser candidato a governador. Então é isso, o cenário do Paraná abriu e agora com a filiação dos Requião no PDT, abre o jogo do povo do Paraná. Mas outra coisa que é interessante, e agora vamos falar mais um pouco da política partidária. O Lupe disse que não vai fazer federação. Não vai acontecer federação no Paraná. No Paraná e no Brasil como um todo. E os partidos estão diminuindo, 10 ou 12 partidos estão sendo bem votados. Eu não sei o que está acontecendo, mas assim, por exemplo, a Federação União Brasil e PP é uma federação nova, uma federação que congelou alguns quadros políticos num chapão aí, vamos ver o que vai dar. Muita gente indo para a União, muita gente indo para o PP. O PP é a segunda maior força do estado do Paraná, uma força política absurda. Aqui na cidade de Curitiba, tem 3 vereadores da cidade de Curitiba. Então está se abrindo. E tem o que eu chamo de nova direita, que é o Deltan Dallagnol e o Partido Novo. O Partido Novo vai crescer muito nessas eleições. Já cresceu nas eleições municipais, eles tiveram um aumento no número de vereadores, elegeram apenas um prefeito, que foi o prefeito Cafelândia, mas mesmo assim, elegeu o vice-prefeito de Cascavel, elegeu 3 vereadores aqui na capital dos curitibanos. Então, está assim, condensando a votação desse grupo político, dessa nova direita. O PL está na mão de Jacobo. Vamos ver o que o Jacobo vai falar. O Jacobo vai dar legenda para um monte de gente. Mas eu ainda acho difícil desses partidos. E o PSD? O PSD vai sozinho. O Kassab, que é o Midas das eleições municipais, já disse que o PSD vai sozinho. O PSD não vai caminhar com ninguém. Então, o PSD aqui no Paraná vai ficar com quem? Vai ficar na mão do governador Ratinho Júnior? Vai ficar na mão do ex-prefeito Rafael Greca? Vai ficar na mão de quem? Então, tem que ter coragem para disputar. Eu acho que tem muita gente boa, muita gente que a gente não está conseguindo mapear. Na eleição de 22, quando nós falávamos de vários candidatos que a gente não esperava, surpreendeu, muita gente surpreendeu. Então, não sei, o jogo está aberto, as coisas estão começando, ainda tem muita coisa para acontecer, tem que saber quem é candidato ali na Câmara de Vereadores, quem é candidato do interior, quais são os ex-prefeitos que são candidatos. Tudo isso pode abrir a eleição de deputado estadual, deputado federal, nos 4 cantos do Paraná e do Brasil. Enfim. E nessa jogada política, agora a gente tem que ver como é que vai ficar o Congresso Nacional. Porque o Congresso, até o presidente Lula ainda não sancionou a lei. O Congresso aumentou o número de deputados. Isso teve impacto na população, o povo não gosta.
Mas, aqui no Paraná, teremos 31 deputados. 31 deputados. E eu acho que vai aumentar mais 1 ou 2 deputados na Assembleia Legislativa do Paraná. Isso é um aumento significativo da representação do Paraná. Só que isso vai gerar um efeito cascata nas eleições municipais. A Prefeitura de Curitiba não, a Câmara Municipal de Vereadores vai ter que ter mais um candidato, vai ter que aumentar o número de vereadores. Maringá já aumentou, Araucária precisa aumentar, Campina Grande do Sul precisa aumentar, Colombo precisa aumentar. Colombo é um caso à parte. Colombo, Apucarana e Andirá são casos à parte, porque é interessantíssimo que nessas cidades os mais votados da eleição não são os eleitos, porque o partido não fez a legenda. O PT, os 3 municípios são municípios do PT, que o PT fez o mais votado, mas não fez. Até assumiu essa semana, Dr. Oderlone, que é o vereador de Apucarana, caçaram a chapa do Podemos lá e ele assumiu. Mas ali em Maringá, ali em Colombo, o Anderson Prego foi o mais votado da cidade, não deu legenda. O PT não fez legenda. Andirá, a vereadora lá, desculpa, esqueci até o nome dela, é secretária da Mulher do PT, também não conseguiu. Mas teve várias cidades onde o mais votado não foi o eleito. Então, as configurações eleitorais estão aí, está se discutindo as configurações eleitorais no Brasil e no estado do Paraná, e tudo isso vai gerando um acúmulo. Eu, sinceramente, quem está pegando ônibus, caminhando, conversando com as pessoas, eu acho que só está se preocupando com a eleição quem é cargo comissionado, quem é liderança partidária e a imprensa. O resto está nem aí para a eleição. Vai acontecer o que aconteceu nas eleições municipais, a mesma coisa que aconteceu nas eleições municipais da cidade de Curitiba. Não se sabia quem ia ganhar a eleição até o último dia, né? O crescimento de várias candidaturas que a gente não imaginava. Então, o meu sentimento é de que não se dá para saber quem vai ganhar a eleição 1 ano antes, 2 anos antes, porque a eleição vai mudar muita coisa. Olha, eu mandei aqui na nossa lista de transmissão, agradecer o pessoal que está ouvindo lá. Olha aqui, deixa eu abrir aqui meu WhatsApp. Eu estou muito chique abrindo o WhatsApp. Olha, mandar um abraço, meu amigo Douglas Souza, lá de Palmital, ele que é do município de Palmital, foi candidato a vereador. Lá ele também tem um portal de notícias no município de Palmital. Lá ele só noticia as questões no município de Palmital. Palmital, região ali um pouco central do estado do Paraná. Deixa eu ver quem mais está aqui respondendo a nossa lista de transmissão aqui que eu mandei. Mandar um abraço para o meu vereador Guilherme, meu amigo, vereador da cidade de Andirá. Mandar um abraço para a Diana, que mandou um salvezinho aqui também. Mandar um abraço para o Lucas Macedo, o Lucas que é de Maringá, ele é advogado, ele é da cidade, ele nasceu na cidade de São Jorge do Patrocínio e hoje mora na cidade de Maringá, estudando de Direito na Universidade Maringaense, né? A Universidade Estadual de Maringá, UEM, da professora Ana Lúcia, amiga nossa, também. Mandar um abraço para o Leonardo Platt, o Léo que é de Marilândia do Sul. O Léo é professor lá do município de Marilândia. Também ele tem uma empresa lá na cidade de Marilândia. Um grande amigo nosso aí que também acompanhando aí pela Rádio Paraná Oficial. Oswaldo também, obrigado. O Oswaldo mandou um salve aqui na rádio também. Enfim, todos os amigos aí que estão na nossa lista de transmissão da Rádio Paraná Oficial, para você acompanhar os nossos comentários políticos no estado do Paraná aqui via Instagram. O Gustavo Schmidt, meu amigo Gustavo Schmidt. Gustavo, ele é de Maringá também, é advogado, pós-graduado em gestão pública e assessor da professora Ana Lúcia. A professora Ana Lúcia, que é vereadora de Maringá. Também mandar um abraço para ela. A Paty, minha amiga Paty. A Paty, ela é doula. Ela tem uma profissão ali, doula, né, que acompanha as mulheres
na hora do nascimento dos filhos, enfim, uma querida amiga aí também que nos acompanha e que deu um salve aqui no Instagram. Mandar um abraço pro Felipe Volpato e pro David. O David, que é amigo nosso, também deu um salve aqui. Opa, tá ouvindo? Salve, David. Tudo bom? Ó. Rapaz do céu. Manda, como é que é o nome da... Você tá ouvindo aí, eu tô esperando você escrever aqui, ó. Você tá falando aqui, eu tô ouvindo aqui, você esperando você escrever. Como é que é o nome da sua esposa? Manda aí, manda um salve aí também. Sabrina, um abraço para Sabrina também. Rapaz, mandar um abraço para Sabrina, que ele aqui que nos mandou uma mensagem na nossa lista de transmissão dos que estão acompanhando os ouvintes da rádio, como ouvintes da Rádio Paraná Oficial. Então, agradecer a você mais uma vez que está nos acompanhando e vamos continuar nesses comentários políticos. E também mandem perguntas. Você que está aí nos acompanhando, todo mundo que eu falei aqui no Instagram, muita gente é conhecido da política, é assessor, é deputado, é vereador, que nos acompanha aí nos ouvintes, como ouvinte da Rádio Paraná Oficial. E, enfim, agradeço a você que está nos dando aquele streaming lá no Instagram, né, no site da Rádio Paraná Oficial. Eu mando o link do www.paranaoficial.com.br e daí quem está nos acompanhando aí das notícias, dando as notícias políticas no estado do Paraná e no Brasil. Mas, enfim, outra coisa que eu queria comentar com vocês também foi o Ministério Público, né, enviou aí a representação contra o Bolsonaro para a sua condenação. Isso vai ter impacto político, todo mundo sabe disso, mas você veja como é que as coisas estão andando. Agora vai depender do Xandão para analisar as provas, analisar o que o Ministério Público falou, enfim, os outros condenados pelo golpe de Estado. E as coisas estão se movimentando na política paranaense, na política brasileira, em torno disso. Muita gente, e aí eu não sou um dos que tem coro com isso, acredita que se porventura o presidente Bolsonaro, com os mais de 40 anos, que ele pode pegar de cadeia, for implementado, ele não vai ter influência. Eu acredito que vai ter influência, até pelo seu capital político eleitoral, pela sua capacidade de comunicação nas redes sociais. Ainda acredito que vai ter muita influência nas eleições municipais. E tudo isso depende de como a gente imagina o cenário político eleitoral de 2026. Porque tudo isso a gente está falando agora, né? Caiado é pré-candidato, Tarcísio é pré-candidato, Bolsonaro é pré-candidato, Lula é pré-candidato. Até o Ciro está pontuando muito bem aí nas pesquisas, às vezes bate 10%, 12%, 15%. É uma votação maciça, é uma votação muito aquém do que se espera do Ciro depois de ter feito 3% na eleição presidencial de 2022. Mas também ele está pontuando para o governo do estado do Ceará. Será que ele vai sair de uma eleição garantida para o estado do Ceará e ser candidato a presidente da República de novo, pela quinta vez? Porque o Ciro foi em 98, 2002, 2018... 98, 2002, 2018, 2022. São 4 eleições. Iria para a 5ª eleição presidencial. Só que cada eleição é uma eleição. O Lula teve que disputar 89, 94, 98 e 2002 para ganhar. Como é que é o nome dele? Agora eu vou esquecer. Disputou 4 eleições também lá no México, né, para ganhar. O presidente da Colômbia, hoje, que é o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também
disputou algumas eleições para poder ganhar, porque cada eleição é uma eleição. Às vezes você fica conhecido naquela e tal, e vai mudando, o cenário eleitoral muda, e eu não sei, muita gente do meu entorno, muitos amigos, e aqui mandar um salve para muitos amigos que acompanham também a política, dizem que o Ciro pode se viabilizar eleitoralmente como um candidato. Eu acredito que ele só se viabiliza se o Lula não for candidato. Se o Lula não for candidato, daí distensiona a eleição. Daí o Lula é quase que imbatível. Não tem como a gente colocar na eleição presidencial um cenário sem o Lula. Sem o Lula dizendo que não é candidato. E o Lula, acredito eu, com as chances do governo, melhora das coisas na economia, ele vai ser candidato a presidente da República. Porque não tem outro candidato da esquerda. O Haddad, com a situação econômica, com o tarifaço, com o taxado, não sei, ele teria vontade de ser candidato a presidente? O Rui Costa, que é o ministro, a Dilma de saias, como dizem os bastidores da política, tem vontade de ser candidato? O Jacques Wagner está inviabilizado politicamente. A ministra Gleice Hoffmann, não sei se tem a exposição nacional necessária para ser presidente da República. O que é certo é que o PT consegue tirar da cartola cenários inimagináveis. Aqui no estado do Paraná mesmo, vamos pegar aqui no estado do Paraná. Nessa última semana, e até mais um break news, mais uma notícia aqui no comentário da política do Paraná, o deputado Arilson Chiorato e o deputado Zeca Dirceu disputaram a presidência do PT e ficaram assim, ó, pau a pau para ir para o segundo turno. Ninguém de fora da política, que não acompanha o PT, que não está afiliado ao PT, etc. e tal, imaginava que o Zeca Dirceu fosse ganhar do grupo da Gleice Hoffmann, que é o Arilson. Ninguém imaginava isso. Então, o Zeca, candidato a presidente do PT, surpreendeu todas as forças políticas. Todo mundo. Ninguém imaginava que o Zeca quase ganharia a eleição do PT no primeiro turno, né? E o deputado Arilson Chiorato ficado em segundo lugar. Agora o Arilson juntou o Tadeu Venere, que fez um pouco mais de 1.000 votos para presidente do PT, juntou o professor Lemos, que também é outras correntes do PT ali, e juntaram. Agora, se faltaram 400 votos, isso saiu aí nas notícias do PT, faltaram 400 votos para o Zeca Dirceu ganhar no primeiro turno. É muito pouco. É muito pouco. Né, para um partido do tamanho do PT. O Zeca teve mais de 7.000 votos. Eu fiquei surpreso. Quem estava de fora e acompanhava a política do PT e acompanhava o PT, achava que o Arilson estava eleito no primeiro turno. E, sinceramente, não foi assim. E surpreendeu toda a política paranaense, porque toda a política paranaense imaginava que o Zeca Dirceu fosse o vitorioso, o Arilson Chiorato, que foi chefe de gabinete da Gleice Hoffmann, fosse ganhar a eleição já no primeiro turno já. Mas, enfim, as coisas que surpreendem a gente nesse... E o PT surpreende muita gente. Vou mandar um abraço para o meu amigo Janderson. O Janderson, que ele é de Santo Antônio da Platina. Olha aí também, tá? Ele escreve, até olha aí, para republicar aqui na região de Santo Antônio da Platina, do Norte Velho, ele escreve para um blog lá também, Café com Pimenta. Abraço, meu amigo Janderson. Acho que eu estou falando certo o nome dele. Não sei se estiver falando errado, Janderson. Dá um salve aí. Janderson Rodrigues. Abraço, meu amigo Vinícius também. Mandou um olazinho ali no WhatsApp. Enfim. Então, esse é o cenário, gente. As coisas começam a caminhar
No ano ímpar, uma coisa que eu aprendi nesses anos de política, nesses 11 anos de filiação político-partidária, que no ano ímpar a gente só faz mera especulação. Especula daqui, conversa dali, especula de lá, especula daqui. Até lá não tem nenhuma definição. Inclusive, essa semana, o pré-candidato a governador, Guto Silva, que é o candidato do governador Ratinho Júnior, lançou um vídeo institucional, abraçado com o governador Ratinho Júnior, para dizer, olha, tô aí no páreo, não vou me furtar a responsabilidade de ser candidato a sucessor do Ratinho. Teve lá em Pato Branco, só que também o Guto é muito esperto. Perdeu a prefeitura de Pato Branco, mas também já se aliou ao prefeito Gerry Dutra, já está aliado ali, já não perdeu a base. Então, o jogo está aberto. Até o vice-governador Darcy Piana, se der um remedinho para ele ali, para dar uma impulsionada, é perigoso o Darcyzinho ser candidato a governador do Paraná. Se cair no colo dele, é aquele famoso, se cair no colo de alguém, quem tiver com condição, vai. Né? Como o Sérgio Moro, que está pontuando muito bem para governador do Paraná, está dizendo que é candidato. Está lá o deputado Mauro Moraes, todo dia junto com o Sérgio Moro, caminhando, etc. Teve lá no Norte Pioneiro, conversando com o prefeito de Santo Antônio, teve caminhando aí por outras forças do estado do Paraná. Mas, enfim, cada eleição é uma eleição. Na eleição de 2000 se a gente fazer um retrospecto aqui da política do Paraná, em 2002, dois aliados estavam adversários. O governador Requião e o senador Álvaro Dias eram adversários. Em 2006, o senador Osmar Dias e o senador Requião, adversários. O senador Requião, o governador Requião, à época ganhou a eleição por 10 mil votos, até foi o Vale da Ribeira, que deu a sua votação extraordinária, Rio Branco do Sul, Rio Branco, Itaperuçu e Bocaiúvas, enfim, aquela região aqui metropolitana da cidade de Curitiba. Então, governador Requião, uma votação extraordinária nessa região ali que fez ele ganhar a eleição. O Osmar ganha nos grandes centros e o Requião perde nos pequenos. 4 anos depois, o Requião se une ao Osmar para combater o menino prodígio do Beto Richa. Beto Richa tinha saído de uma prefeitura bem avaliada, estava à frente da administração de Curitiba, tinha ganhado da Gleice e do Requião também com mais de 70%, uma coisa assim. O Alexandre pode falar melhor do que eu dessa votação. E o menino prodígio vira governador do Paraná, ganhando Osmar Dias, que estava todo mundo com Osmar, presidente Lula em alta, a Dilma candidata a presidente, o Osmar, o Requião saindo do governo, Pessutti no governo. Só que também o Pessutti seria o candidato natural, o Requião não deu a candidatura para ele, até hoje ele tem muita mágoa disso. Enfim, daí o senador Osmar Dias sai candidato, perde para o Beto, o Beto sai candidato à reeleição, ganha do Requião, da Gleice. Duas forças políticas. Claro que o PT estava em baixa naquela época. O PT já estava ali perdendo o seu poder de articulação. A ministra Gleice, naquela época, eu acho que ela foi ministra da Casa Civil da presidente Dilma Rousseff, a pedido da presidente Dilma, e daí fica ali 3 anos e pouco para ser governadora do estado do Paraná. Até quem foi vice dela foi meu amigo Dr. Haroldo. O Dr. Haroldo tinha sido deputado estadual, foi vice da ministra Gleice. Naquela época, o senador Requião foi candidato a governador pelo PMDB, com a vice do PV, a Rosane Ferreira, tinha sido deputada federal, deputada estadual, candidata a prefeito de Araucária. Então, e o governador, à época, né, o governador Beto Richa, candidato à reeleição, com todos os partidos ali junto com ele, todo mundo unido na reeleição do governador Ratinho, na reeleição do governador Beto Richa. E o 2018, olha como é que o cenário, as coisas mudam. Um ano antes da eleição, estava quem candidato a governador?
senador Osmar Dias. Osmar pontuando 30 e tantos por cento na pesquisa. Vinha logo em seguida o Ratinho. O Ratinho Júnior não era o candidato favorito do sistema. Depois vinha a vice-governadora Cida Borghetti, enfim, outros nomes ali pontuando na pesquisa. O ex-governador senador Osmar Dias estava indo muito bem, tinha pesquisa, tinha etc, podia caminhar, podia ter sido senador, inclusive, naquela eleição, se ele não tivesse recuado de tudo. Recuou de tudo. E daí você vê, deixou de ser candidato a governador, perdeu o apoio do PMDB, o PMDB lança como candidato o deputado federal João Arruda, que era deputado federal, mais votado do PMDB, 170 mil votos, mas não teve tempo de construir o nome dele para governador do Paraná. Porque nessa pegada era o Osmar e o Ratinho. Daí o Podemos, numa aliança nacional, o Álvaro entrou no meio, quis ser candidato a presidente, não caiu na mão dele. Né? Até numa aliança com o Podemos, PSC, esses partidos de centro-direita aí do estado do Paraná. E daí o Osmar ficou meio sozinho, assim. Não tinha para onde correr. E a reeleição do senador Requião. E daí, veja, o Beto tinha saído do governo, candidato natural a senador, perdeu a eleição para senador Roberto Requião fez 1.500.000 votos, e duas criaturas que o Paraná, não vou dizer que o Paraná estava contra, mas o Paraná, uma era o senador Oriovisto, que é senador, está terminando o mandato agora, presidente, dono da Unicuritiba, da Positivo, que ninguém conhecia, mas o Ratinho veio, apoiou, e o Flávio Arnes ganhou para senador dessa eleição. Então você veja, um ano antes da pesquisa, as pesquisas eleitorais davam que era Requião e Beto Richa no Senado. Requião batia 40% na pesquisa para senador. Beto Richa batia 30% na pesquisa para senador. E quando abriu a urna, deu o Oriovisto Guimarães e Flávio Arnes, deu o Ratinho no primeiro turno, e a Cida, acho que a Cida ficou em segundo ou terceiro, e o João Arruda ficou em segundo ou terceiro. Porque o arranjo da política se dá nos últimos dias. As coisas, o alinhamento ali, quem é o candidato, dá nos últimos dias. Então, hoje, todas as pesquisas que a gente faz, tanto de opinião do presidente Lula, quanto de opinião aqui no estado do Paraná, o que vale, na minha avaliação, é espontânea. Eu escrevi para o portal Paraná Oficial, inclusive você que não acompanha o portal da Paraná Oficial, escrevi lá um artigo sobre isso, que pesquisa não ganha eleição, o que ganha eleição é voto. E se você não tiver na eleição, disputando a eleição, convencendo, desconstruindo o adversário, eu sinceramente acho que não está tão dado como parece ser. Tanto que o senador Requião o senador Sérgio Moro vai ganhar a eleição, que o candidato governador Ratinho Júnior vai estar bem na pesquisa, tudo isso depende, e eu ainda acho que vai surgir, daí o meu entendimento, que vai surgir um terceiro candidato ou quarto que possa, o famoso costear o alambrado, possa estar ali caminhando num discurso contra o sistema, filiado a um partido pequeno, e isso pode ser até o vice-prefeito Paulo Martins. Porque o Paulo Martins já fez 1.300.000 votos para o Senado, que ninguém esperava. Ninguém esperava o Paulo Martins, candidato ao Senado, fazer uma votação como essa. Então pode que ele se filie no novo, igual está previsto agora, para se filiar e custear o alambrado e ir para o segundo turno, e no segundo turno ou até mesmo ganhar já no primeiro, porque o Paraná não é muito de gostar de segundos turnos. Historicamente, o Paraná não ou decide no primeiro ou vai para o segundo turno muito apertado do primeiro candidato para o segundo candidato. Porque, você veja, se pegar o histórico eleitoral, eu acho que a única eleição que teve uma eleição competitiva, no sentido de um terceiro candidato com mais de 20% dos votos, acredito eu que foi na eleição
que elegeu o Requião em 1990. Se não me falha a memória. Porque foi nessa eleição que subiu o Martinez como candidato do Collor, que era o PRN, não sei o quê. O Martinez, o ex-governador José Richa e o Requião, prefeito de Curitiba, candidato do governador Álvaro Dias. Mas o Álvaro decidiu no primeiro. Eu acho que, inclusive, naquela época, eu acho que não tinha primeiro, mas fez mais de 70% dos votos. O Álvaro decidiu no primeiro. A eleição do Richa com o Saul Raiz foi no primeiro. 94, o Jaime também ganhou no primeiro. 94, o Jaime ganhou no primeiro. 98, o Jaime se reelege no primeiro. 2002, vai para o segundo turno o Álvaro, com o Álvaro e o Requião. Eu acho que devia ter ali um Rubens Bueno, alguma coisa assim. 2006, ou você era Requião ou você era Osmar. Tinha ali o Flávio Arnes pelo PT. O Flávio pelo PT fez 6%, assim, do ponto de vista matemático. É muito pouco dos eleitorados do estado do Paraná. E depois, 2006, daí 2010 o Beto ganha no primeiro, 2014 o Beto ganha no primeiro, 2022 o Ratinho ganha no primeiro, 2018 o Ratinho ganha no primeiro, 2022 o Ratinho ganha no primeiro também, com a maior votação daquela eleição, 69%. Então, você veja que o jogo é muito aberto. Claro que pode, eu acho mais fácil na prefeitura de Curitiba haver um terceiro, um quarto candidato crescendo, mas no governo do estado do Paraná, ainda pelos arranjos eleitorais, pode ser que o paranaense decida no primeiro ou vá para o segundo, com dois candidatos muito bem votados, porque o interior do Paraná é muito mais conservador no voto, não gosta muito de discutir a eleição de segundo turno. Mesmo que o Brasil tenha sempre segundo turnos, né? O estado do Paraná é muito conservador na sua votação. E, enfim, tem que ver o arranjo dos prefeitos, quem é candidato a deputado, quem não é candidato. Mas tudo isso vai interferir pelas redes sociais, pela capacidade de comunicação do candidato, pelos apoios, pela capacidade de comunicação. E aqui, quando eu digo capacidade de comunicação, é do próprio candidato, porque tem candidato que é candidato ruim de comunicação. E não é por maldade, não. O cara, às vezes, não tem a capacidade de se comunicar de forma efetiva. E tem o advento das redes sociais, que é uma coisa que hoje você não consegue ser candidato sem estar no Instagram, sem estar no Facebook, sem estar em qualquer... Vai ter inteligência artificial, que é uma coisa que a gente não consegue computar, é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Hoje, se você jogar aqui no chat GPT ou qualquer inteligência artificial... Tem inteligência artificial hoje, que eu sei, de amigos que trabalham com isso, que constrói campanha eleitoral pela inteligência artificial. Você manda as respostas das perguntas que eles querem saber e eles mesmos constroem a sua narrativa, a sua história, para você construir uma campanha eleitoral. Então, você veja, não é que facilitou o trabalho, é que são novas formas de trabalho que você não consegue computar. O design, a estética, tudo isso importa, né? Antigamente, eu estava conversando com meu amigo Gernote Quirinos, que foi deputado pelo PMDB lá na década de 80, 70, e ele disse que naquela época o que precisava era o nome e o número. Nome e o número. E era o que tinha, né? E você pedia voto. Hoje tem toda uma trama, tem botar o WhatsApp, tem botar um Instagram, um QR Code para você ir para as redes sociais da pessoa. Tudo isso mudou. Tudo isso mudou e você não consegue mais balizar para saber como vão as coisas na política do Paraná. A política, eu não acho que a política mudou. Acho que a política continua sendo a mesma. A esquerda fala do mesmo jeito, a direita fala do mesmo jeito, mas quais os mecanismos de comunicação que a gente tem hoje? Quais os mecanismos de comunicação? Hoje a gente tem aqui
A Rádio Paraná Oficial é uma rádio que consegue pegar o Brasil inteiro, né? Quem imaginaria que há uns tempos atrás, por exemplo, eu tive lá em Palmeira, até temos que voltar lá, mandar um abraço pro meu amigo Gaiola. O Gaiola tem uma rádio que pega na cidade de Palmeira, mas ele mesmo, por ter a rádio que pega na cidade de Palmeira, está transformando a sua rádio em um portal de notícia para a cidade de Palmeira. Porque já não comporta mais, já não ouve mais o povo de Palmeira, não ouve mais apenas a Rádio Cruzeiro, que é a rádio dele. Já está querendo saber do portal de notícias. E o Douglas, que eu acabei de citar aqui, hoje vive de um portal de notícias na cidade de Palmital. Então você veja, duas realidades, duas cidades mais ou menos pequenas, que uma tem uma rádio tradicional, que está tentando virar um portal de notícia, está tentando se encaminhar aí nas redes sociais para fazer matéria, enfim, conversar e até de forma de se tornar uma rádio de Palmital, até a cidade de Cruzeiro, que está tentando, de Palmital não, de Palmeira, e a cidade de Palmital, que já está se consolidando, o meu amigo Douglas já se consolida como um portal de notícias. Então a comunicação mudou, as coisas mudaram, a política continua sendo a mesma, da mesma forma, mas muita coisa ainda tem por passar debaixo dessa ponte. Minha gente, agradecer a vocês, aos todos os ouvintes da Rádio Paraná Oficial, a todo mundo que nos acompanhou aí nessa lista de transmissão e dizer que semana que vem eu vou estar aqui conversando com economistas para falar sobre o tarifaço do Donald Trump, para falar sobre essa situação econômica do Brasil. Luan Azevedo, eu queria lhe parabenizar por você, né? Pelo seu partido. Muito obrigado. Por vocês, no dia de hoje, receberem o trigovernador e o deputado estadual Requião Filho. Para quem não sabe, é Maurício Requião. Ele não tem nada a ver com o Roberto Requião, mas é Requião Filho, porque é filho de Requião. E também parabenizá-lo por essa vitória, essa conquista do PDT. Acredito que um grande nome, uma grande força política, e eu acredito que um grande grupo político irá novamente fortalecer as urnas e as eleições do ano de 2026. Um abraço. E, Luan, qualquer coisa, vote em mim. É pau, polícia e cacete, minha gente. Só que, posso dar um recado final que o senador Requião diria? Pode dar. Estão contra mim, mas se quiserem me apoiar, aos filhos pródigos abateremos as melhores ovelhas. Até a semana que vem, Alexandre. Amém. Abraço.